Olá, pessoal! Estamos aqui novamente na Justiça de Salto Alto e hoje com a honra de recebermos aqui a doutora Juliana Puccini, ela que é delegada há mais de 26 anos, recém-aposentada, mas que deu sua contribuição com a Justiça. E é uma honra para nós, que nós nunca entrevistamos aqui uma imortal. E ela ocupa a cadeira número 6 de Ciências Jurídicas, patroneada por Rui Barbosa, da Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo. É um orgulho para nós, doutora Juliana, muito obrigada. E eu fico muito feliz mesmo, porque nós temos aqui um presente, porque agora a gente aposentada, ela é uma ativista na luta contra a violência doméstica, e nós ganhamos esse presente com esses anos de experiência e contribuição. E ela tem tantos títulos, doutora Juliana, muito obrigada, e eu gostaria que a doutora se apresentasse realmente com tudo isso para nós, por favor. Doutora Rosa, é um prazer estar aqui na Justiça de Salto Alto. Foi um prazer, a senhora também foi um presente na minha vida. Eu brinco, falo que é um encontro de almas de vidas passadas e é um prazer enorme, tá? Eu quero agradecer aqui a todos os meus companheiros da academia e também quero fazer um agradecimento especial aqui também ao Portal Na Mídia, que eu sou colunista também do Portal Na Mídia. Verdade. Tá? Gente, Portal Na Mídia, realmente a gente tinha conversado, mas ela tem tanta coisa. E assim, para todo mundo acompanhe, né, que ela é colunista social lá, e vai estar aqui sempre conosco também, né, doutora Juliana, para dar sua contribuição. Sim, nós vamos também estar começando agora um trabalho de lives, descomplicando o direito penal, e vai ter um quadro por semana com temas diferentes, vai ser um quadro semanal com temas diferentes. Eu já faço o convite para a senhora para participar desse nosso quadro, que vai ser um prazer enorme. Sim, nós temos ainda aí, Descomplicando o Penal com a Ju, que vai ser uma contribuição para nós. Eu oriento que todas as pessoas, mulheres, assistam, porque ela vai dar, obviamente, retirar dúvidas, não somente da luta, né, contra a violência doméstica, mas falando também de outros casos da experiência, né, doutora? E esclarecendo isso de uma forma que não é com o juridiquês, como ela bem colocou, uma conversa um pouco mais coloquial, que a gente até tenta fazer aqui também, mas ela com um nível de experiência que ela tem de mais de 26 anos. Doutora, eu queria que a doutora falasse agora sobre justamente essa experiência, que nos fascina, por quê? Porque a doutora conseguiu saber como era antes e como é agora, antes da Lei Maria da Penha, no caso específico da violência doméstica, e como é agora. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso, de pegar essas duas etapas, para esclarecer para as pessoas que estão em casa. Vai ser um prazer, doutor, e eu digo mais. Eu entrei na profissão com 23 anos de idade. E eu brinco, eu falo assim, que eu peguei não só antes da Lei 9.090, da Lei Maria da Penha, como eu peguei também a questão da violência doméstica quando era tratada antes da Lei 9.099/95, que instituiu os juizados especiais de pequenas causas civis e criminais. E entre algumas das penas que eram previstas aos autores dos delitos de menor potencial ofensivo, né? Ou seja, aqueles cuja pena ia até 2 anos, eles incidiam nessa lei. Ou seja, quem praticasse algum delito cuja pena fosse até 2 anos, sim, poderia haver a transação penal. E nessa transação penal eram aplicadas algumas penas alternativas. Então, teria limitação de final de semana, proibição de frequentar determinados lugares, prestação de serviço à comunidade e o pagamento de cesta básica. E o que acontece? Acabou virando o comum, virou a cesta básica. Então, com a Lei 9.099/95, violência doméstica passou a equivaler, a grosso modo, à cesta básica. Horrível. Só que eu ainda peguei antes disso. Eu peguei quando não tinha nem a Lei 9.099. Então, assim, eu peguei várias transições. Eu peguei o início da Lei Maria da Penha, em 2006, porque em 2019 eu acabei me afastando da Delegacia de Defesa da Mulher para assumir a assistência da Seccional de São José dos Campos. Mas eu peguei, assim, o começo da Lei Maria da Penha. Nós tivemos muitos avanços nesses últimos anos. A Lei Maria da Penha, nós tivemos uma série de alterações que tornaram a lei mais eficaz. Sim. E realmente, trabalhar antes e trabalhar depois da Lei Maria da Penha foi, assim, um avanço enorme. Tá? Porque sim, com a Lei Maria da Penha, nós tivemos o quê? A introdução das medidas protetivas. São o quê? Medidas adotadas em defesa da vítima, tá? Como afastamento do agressor do lar, a proibição de se aproximar da ofendida, das testemunhas, dos filhos.
certo? E isso, para nós, era essencial, porque o que acontecia da Lei Maria da Penha? A vítima ia na delegacia, nós fazíamos a ocorrência. Com essa lei, com a Lei 9.099, os crimes de lesão leve, eles passaram a ser condicionados à representação, ou seja, a vítima tinha que manifestar a vontade dela de processar. Entendi. Certo? Exato. E o que acontecia? Muitas vezes, as vítimas não ofertavam a representação, não exerciam esse direito. Por quê? Dependência econômica, dependência emocional, pressão familiar, pressão social. Sim. E até ameaçadas também, né, doutora? Às vezes. Muitas vezes ameaçadas. Então, a gente não tinha como, muitas vezes, tirar a vítima. A vítima, às vezes, nós tínhamos que retirar a vítima do lar, porque ela não poderia voltar para aquela casa. Sim. E daí a gente tinha um trabalho social que eu falava assim, a minha preocupação era garantir a integridade física da vítima. Sim. Então eu tinha que conscientizar, porque muitas vezes ela achava que aquele comportamento, devido ao nosso machismo que impera a nossa sociedade, impera, doutor, nós tivemos grandes avanços, mas ainda temos como diz a minha colega, passinhos de tartaruga. Estamos caminhando. E passinhos de tartarugas, mas estamos indo. E nós tínhamos muito a questão assim, do machismo. Temos a questão do machismo. Então, a minha preocupação era com a vítima, era de conscientizar a vítima que ela estava sendo vítima de um relacionamento abusivo, que ela estava no relacionamento abusivo, e muitas vezes ela achava normal. Falava, doutora, mas assim, ele apesar de tudo, ele é um bom pai. Ele coloca tudo dentro de casa. Meu Deus. E a família dessa vítima não admitia que ela rompesse com esse relacionamento. Por quê? Geralmente a mãe da vítima também tinha sofrido agressões pelo pai da vítima. Possivelmente tinha também visto a mãe dela, ou seja, a avó da vítima, ser agredida pelo avô. Exato. Então, para essas pessoas, era um ciclo normal. Era um ciclo igual castigar a criança, né? Aquela coisa que vai se passando... De geração. De geração para geração. Então, a mãe da vítima pensava, se a minha mãe sofreu, eu sofri, a minha filha também vai ter que sofrer. E tem a questão da dependência econômica. Ela falava assim, se eu apoiar minha filha, ela volta para minha casa com mais os filhos, mais bocas para alimentar. É verdade. Desculpa se eu estou parecendo meio radical, mas é esse o pensamento. Não, mas é correto. E outra coisa, já que a doutora falou do machismo, eu queria pontuar a doutora, né, lá em 1993, por aí, entrando numa carreira completamente masculina. 3 de maio de 1993. 93, até. E, assim, entrando nessa carreira... 3 de maio. Exatamente masculina. E, assim, eu até penso e vejo hoje várias delegadas atuando, mas imagino que na sua época isso já era também um tabu, né? Ter o respeito da população, das pessoas e ser uma mulher num ambiente completamente masculino. Eu queria que a doutora comentasse sobre isso, sobre se sofreu algum tipo de... Até por mulheres, que a gente sabe que muitas mulheres até hoje criticam outras, em relação à sua profissão, ou era mais um respeito, já que a doutora já estava lá, ou havia esse tipo de críticas, ou um ambiente hostil por ser estritamente masculino? Olha, doutora, eu brinco porque eu falo o seguinte, algumas vezes eu sofri assim, algumas sátiras. Eu lembro perfeitamente que uma vez eu estava num plantão, chegou um policial militar para apresentar uma ocorrência, e eu falei, pois não. E ele disse, isso num plantão comum, não um plantão de DDM, tá? Uhum. Porque antes de ir para DDM, eu também trabalhei em delegacias comuns, tá? Sim. E ele falou o seguinte, eu falei, pois não. Ele falou assim, mocinha, reportagem só oficial de dia. Mas nós temos que falar também para ele, e eu não falei que a doutora já tem tantos títulos, mas a doutora também foi apresentadora e teve um programa de TV. Então, assim, eu até não retiro, com todo respeito, mas eu não retiro a confusão dele, porque, de alguma forma, as delegadas são mais sisudas. Aqui, agora, uma opinião minha. Imagina que você, naquela época, posso chamar de você, mas naquela época, e tendo um homem chegando, já achou diferente uma mulher. E aí tem essa situação de comunicativa, porque as delegadas, até para colocarem um respeito a mais na época, tinham que ser um pouco mais sisudas, né? E a doutora tem isso naturalmente, essa espontaneidade. Então, aqui não estou defendendo ele, mas eu achei assim, de todo errado.
Tem o resto da história, tem o resto da história. Ah. Ele falou o seguinte, ele falou, olha, tem que conversar com o oficial de dia. Eu falei, tá, e a ocorrência, o senhor apresenta para a delegada de plantão, eu vou ter que chamar o oficial de dia. A senhora é delegada? Eu falei, eu estou perguntando. Ele falou, eu pensei que a senhora fosse jornalista. E tinha outros. Uma vez chegou um rapaz... Nesse aspecto, ele foi perdoado. Doutora, eu não só fiz programa de TV, como eu também fiz programa de rádio. Eu tinha 7 programas de rádio, todos trabalho voluntários, tá? Que eu fazia de conscientização da população. E eu vou explicar daqui a pouquinho por que eu fazia isso. Foi a maneira que eu encontrei de defender as minhas vítimas, de conscientizar a mulher, a criança, adolescente também, idoso, porque eu sempre trabalhei também com essa questão da violência, não só da mulher, mas criança, adolescente, idoso, tá? Porque a violência doméstica também abrange essas pessoas. Então, eu sempre fiz esse trabalho social como uma maneira de conscientizar, uma maneira de resgatar. Era a arma que eu tinha antes da Lei Maria da Penha. Entendi. Tá? A doutora foi uma das pioneiras como delegada? Imagino que sim, né? Ainda não. Na verdade, na minha época, nós tínhamos delegados que entramos em delegados que entraram em 1985, 1986, eu não sei dizer. Eu sei que a primeira delegada foi a doutora Ivonete, mas eu não lembro a época. Entendi. Certo? Mas eu lembro que no meu concurso, o que acontecia? Geralmente passavam-se 5 delegadas, era um concurso para 90 colegas, passavam-se 5 delegadas por concurso. No meu foram 28. Nossa! Porque estavam inaugurando as DDMs no interior. Entendi. E aí precisavam, claro, de mulheres à frente para acolher outras, né? Exatamente. Eu lembro que uma vez eu também estava no plantão, o senhor chegou e falou que queria falar com o delegado. E eu, pois não. Mas eu quero falar com o delegado. Eu falei, está falando com o delegado? Uma mulher? Eu quero falar com o delegado homem. Eu falei, então só volta amanhã, no outro plantão, só vai ter um homem atendendo o senhor. E o duro é que tem isso mesmo, né? Agora, a doutora tem um detalhe, eu tenho que destacar aqui que ela tem 1,88 m, gente. Então, assim... Não, 1,83 m. Com salto ia para 1,88 m, porque eu usava um saltinho. Já coloca respeito, entre aspas, que respeito não tem a ver com isso, mas já impõe uma certa, né, distância. No mínimo, uma certa distância. Olha, doutora, a senhora falou que eu sou muito... Desculpa, perdão. A senhora falou que eu sou muito comunicativa, mas eu tinha fama de ser brava. As pessoas morriam de medo quando encontravam comigo. Mas eu imagino, porque tem que ser também, né, doutora, para poder... Tem que impor, tem que impor. É um meio que você tem que impor o respeito, até mesmo pela questão do machismo, você tem que impor. Que ainda impera, né? Que ainda nos impera. Muito. Mas, olha, o número de mulheres na polícia que tem crescido cada vez mais. Tanto na polícia, Ministério Público, Defensor... A doutora, quando atendia as vítimas... Judiciário... Peraí que acho que travou. Isso, pode falar. Do judiciário... Não, voltou. Ah, voltou. Eu parei no judiciário. Voltou. Não, eu estava dizendo, quando a doutora atendia as vítimas, o que a doutora sentia nas duas épocas de maior dificuldade? A primeira, claro, nós não tínhamos a Lei Maria da Penha, aquela própria dificuldade que a doutora colocou de ter que tirar a vítima, ao invés de tirar o agressor, que eu já acho um absurdo, né? Tirar a vítima do lar com os filhos e tudo, e ter que promover isso, e nem sempre conseguir, né, doutora? Que já era difícil. Né? Olha, eu consegui pelo seguinte, eu vou falar uma coisa, a maioria das vezes eu consegui conscientizar a mulher e eu sempre tive um bom relacionamento com várias instituições sociais, o SOS Mulher, o projeto da Andara, que instituiu o curso das promotoras legais populares, que são multiplicadoras de conhecimento, eu tinha um bom acesso com a prefeitura. Então, geralmente, quando eu precisava colocar essa vítima em algum lugar, ou eu precisava, às vezes, recambiá-la, devolvê-la para a cidade de origem, eu pegava o telefone, eu pessoalmente conversava com as pessoas, falava, olha, eu estou precisando de passagem, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, e sempre chegava. Eu sempre conseguia esse apoio. Mas era uma coisa que eu fazia por minha conta, porque eu não ia deixar aquela mulher voltar para casa e acabar sendo vítima de um homicídio, que hoje seria um feminicídio. Depois da Lei Maria da Penha, óbvio, vieram as medidas protetivas, como a doutora já pontuou, e facilitou um pouco isso. Mas a doutora ainda via dificuldade, não na lesão corporal, que agora, recentemente, é ação civil... Pública incondicionada. Ação civil, ação pública incondicionada, e não precisa da representação. Mas nos casos, por exemplo, de ameaça, a doutora via algo velado, maior do que ela ia lá, fazia, a mulher ia, reclamava, fazia o registro e depois não dava continuidade, acho que na maioria das vezes, né?
Exatamente, elas vinham fazer um registro, muitas vezes elas não queriam representar, elas queriam chamar para que desse um susto. Não, mas, gente, as pessoas falam, mas para que isso? Por que vai na delegacia se não quer? Gente, a gente tem que entender, a vítima, ela é vítima, ela tem que ser acolhida, sim, ela tem que ser cuidada. A mulher que chega a esse ponto, ela está destroçada emocionalmente. Sim, porque sim, as violências são várias formas de violência. Nós temos depois nós vamos falar um pouquinho. Nós temos a física, nós temos a verbal, que seria moral, nós temos a patrimonial, nós temos a sexual e nós temos, doutora, a psicológica, que é o que eu e a doutora achamos a pior de todas os tipos de violência. Por quê? Porque é aquela que não tem, a maioria das vezes, como provar, não tem como tipificar e destrói o ser. O agressor, ele suga a alma da mulher, ele desconstitui a alma da mulher. Ele torna a mulher um ser apático, ele torna a mulher um zumbi. Desculpa, mas eu sou muito radical nisso. Ele torna a mulher um objeto, ele torna a mulher uma massa de manobra, uma massinha, uma marionete. Sim. E o que é pior, doutora, que é bom, ótimo, doutora, destacar isso, e eu falo sempre aqui no movimento, que as mulheres não só demoram a se reconhecer no caso da violência psicológica como vítimas, como mesmo depois de tendo algum tipo de nuance ou percebendo, elas tentam, vão ajustando e justificando até que se chegue, de repente, numa violência física. Elas não atuam de imediato na violência psicológica. E também ficam e continuam e não sabem que a chave está na mão delas. Eu sempre bato isso aqui e uso a experiência da doutora para ratificar para as minhas seguidoras exatamente isso, que se você percebeu algo, primeiro já rompa com um ciclo, vamos dizer assim. Exatamente. É difícil. Exatamente. É difícil. É difícil. Mas, de qualquer forma, a chave da libertação está na mão dela. Mas é claro que nós sabemos que tem esses periféricos todos, de filhos, de dependência econômica, que a doutora pontuou. Mas é importantíssimo ela se reconhecer enquanto vítima. E aquilo que a doutora falou, é isso mesmo, desconstitui, tornam-se zumbis. Isso aí, a mulher não lembra, nós temos vítimas aqui, doutora, que ela não se lembra mais qual era a comida que ela mais gostava, ou quando ela vai ao supermercado, ou até uma situação de comprar um perfume, ela não lembra mais o que ela gostava antes do agressor, para ter ideia do que acontece, né? Tem os agressores que interferem na maneira da mulher se vestir, da mulher pintar as unhas, do decote da mulher, das amizades da mulher. O que o agressor faz no caso da violência psicológica? Primeiro ele vai tentar isolar aquela mulher das pessoas que podem alertá-la que ela está sendo vítima de um relacionamento abusivo. Tá? Ele vai tentar romper o vínculo dela com as pessoas que poderiam salvá-la daquela situação. Então, eles usam o seguinte argumento: mas eu estou cuidando de você, eu estou fazendo isso para o seu bem. Uhum. Gente, a mulher, ele culpa a mulher. A mulher, ela acaba se culpando, porque ela fala assim, muitas vezes, o que eu fiz? A culpa é minha. O que eu fiz? Tem aquelas famosas frases. Ele não sabe porque ele está batendo, mas ela sabe porque está apanhando. É um absurdo. Tá? A doutora pegou bastante também aquela frase, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Peguei e fui contra, inclusive, num dos artigos que eu escrevia para uma revista Roteiro de Ouro que tinha em São José, tinha uma revista chamada Roteiro de Ouro, e tinha um espaço do seu direito, que era meu. E eu escrevi um artigo exatamente, começando com esse título. Isso em 2008. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E eu já comecei criticando essa frase, porque tem que se meter, sim. Porque é um problema, gente, não é um problema privado, é um problema de saúde pública. Sim. A questão da violência, gente, é o que eu sempre falo, a questão da violência, ela não é só entre o marido e a mulher. O que acontece? A violência está apodrecendo, as pessoas vão falar que eu estou aterrorizando, mas não é verdade, que eu sou muito radical, mas não é. Ela está apodrecendo a sociedade. Por quê? A família que cresce numa situação de violência, porque a violência não é só contra a mulher, a violência é contra os filhos, a violência é contra, às vezes, uma cunhada, a violência é contra os avós. Então, a pessoa, quando ela sofre, quando ela cresce nesse meio, ela perde o referencial masculino.
Sim, Porque isso aqui não é uma questão de gênero, tá, gente? Mas a gente sempre tem que ter, é a mesma questão do yang, do yin, do bom e do mal, a gente sempre, do positivo e do negativo, a gente sempre tem que ter a figura masculina e a figura feminina. E a sim, pessoa perde aquela figura masculina. E o que ela vai procurar? A criança, a menina vai procurar, que é abusada pelo pai, que é agredida pelo pai, porque os pais abusam muito dos filhos, verdade. sexualmente falando. Daqui a Sim, pouquinho eu vou pedir para a senhora me lembrar de eu falar sobre isso um pouquinho, que é a tá. violência intrafamiliar, Sim, perdão, que é o estupro intrafamiliar. A menina que cresce naquilo, vendo a mãe sendo abusada, a mãe apanhando, ela sendo abusada, muitas vezes o irmão, ela vai procurar uma pseudo-segurança nas ruas. Ela vai se envolver com o narcotráfico, ela vai se envolver com a prostituição infantil, e nós vamos ter a adolescente infratora e a sim, criminosos de amanhã. E a mesma coisa os meninos. Eles que crescem sendo abusados, eles que crescem vendo a mãe, a irmã, eles vão se envolver no narcotráfico, eles vão se envolver nos crimes, nos pequenos delitos, vão se tornar os adolescentes infratores e os criminosos. Essa questão que nós estamos vendo de segurança, que se fala muito de segurança, que o país está numa onda enorme de segurança, é uma questão de política pública. Não é uma questão que vai se resolver só o policiamento é necessário, o fortalecimento das polícias é necessário, sim, mas também é necessário ir na raiz do sim, problema, que é o quê? A família, que é a educação equivocada que se dá na nossa sociedade. sim. E foi bom a doutora falar isso, e eu queria pontuar exatamente a questão, por exemplo, da escolha, né? A doutora escolheu se dedicar à carreira, eu queria falar sobre isso, né? Fazendo um gancho aí à sua dedicação, porque realmente eu imagino que hoje atuarmos, temos aí, como a doutora colocou, várias alterações já na Lei Maria da Penha que favorece, e favorece até a denúncia e favorece a mulher sobre todos os aspectos. Mas, além disso, trabalhar à frente, como nós já falamos, de uma delegacia, de um ambiente totalmente masculino, a doutora teve de abdicar de algumas situações e fazer uma escolha. Então, a doutora, por exemplo, escolheu a sua carreira e não ter filhos. Eu queria que a doutora falasse isso como uma escolha, e qual é o meu objetivo? O empoderamento da mulher, para que ela saiba que ela pode escolher o que ela quiser. Então, assim, por que eu fui tocar nesse assunto, que é praticamente pessoal da doutora, mas é uma situação que ajuda mulheres que estão em casa a decidirem por elas mesmas. Elas podem ter 10 filhos, como elas podem não ter nenhum, como também eu falo sempre para as vítimas aqui, mas doutora, eu já me casei, eu estou com 3 filhos e eu não estudei. Sim, mas tudo bem você fazer o inverso também, você estudar agora com seus filhos um pouco mais criados. Então, eu queria que a doutora falasse, pontuasse sobre isso, sobre essa situação entre a carreira, né, a sua escolha, e o porquê da sua escolha, e o quanto isso te beneficia, e o quanto as mulheres podem e têm o direito de escolher o que quiserem. Doutora, eu vou pedir, esse assunto é um assunto um pouco complexo, eu vou me demorar um pouquinho nele. Primeiro, Hum, quem disse que eu escolhi não ter filhos? Eu tive milhões de filhos, centenas de filhos que são as minhas vítimas. Eu sim, tive filhos sim, que são as minhas vítimas. Eu acabei criando com a maioria delas um relacionamento de irmã, de mãe, de acolhimento. Eu brinco, falo que a Delegacia de Defesa da Mulher de São José dos Campos foi a filha sim, que eu tive de 2001 a 2009. Então, o que acontece? A minha escolha é o seguinte: para eu ter um filho biológico, eu tive uma formação conservadora, tá? Bem conservadora, e eu fui criada no seguinte: para eu ter um filho, eu teria que ter uma família, eu teria que ter uma família estruturada, sim, tá? Eu não entendia correto uma produção independente. Quem quer, é um direito da pessoa, é uma escolha, sim, aplaudo, acho admirável, invejo, admiro essa pessoa por ter essa coragem, mas eu fui covarde nesse ponto. Nesse ponto, eu não teria essa coragem de assumir uma produção independente. sim, E a questão é a seguinte: eu sempre me dediquei não só à carreira, mas me dediquei também aos meus pais. Tá? perfeito. Então, eu brincava, falava que a minha vida era um tripé. Meu pai, minha mãe e a polícia. Porque eu me casei com a polícia, porque eu também nunca casei, tá, doutora? Eu nunca casei, nunca Mas, morei junto, me casei mas, com a doutora, polícia. me permita fazer um parênteses, não há casamento melhor do que com a sua própria carreira e consigo mesma. Desculpe, mas está Exatamente, mas é certíssimo. verdade. Está É verdade. Então, certíssimo. a minha mãe, ela sempre falava o seguinte: primeiro marido é um emprego, para você ter sua dependência econômica e você não ser vítima de violência. Minha mãe tinha essa mentalidade. E o meu pai, que era uma pessoa maravilhosa,
ele falava, olha, eu tenho, na hora do casamento, eu tenho vontade de dar os parabéns para o noivo e os pêsames para a noiva, porque a mulher é sacrificada o tempo todo. Você vê, meu pai nasceu em 1922 e tinha essa ideia. Era um Ele homem estava à super pra frente do frente. tempo dele. Meu pai era. E tem outras coisas dele. Ele fez ele era dentista, mas ele foi aviador, ele teve vários hobbies na vida e é uma pessoa assim fantástica. Meu pai, desculpa, mas tem que falar que para mim meu pai era um gênio. Tá? Meu pai assim, era uma pessoa maravilhosa. O apelido dele aqui na cidade era Professor Pardal, para ter uma ideia. Então, eu escolhi cuidar do pai, viver para os três era o meu tripé. E em 2015 eu perdi minha mãe, em 29 de maio de 2015 eu perdi minha mãe, em 25 de abril de 2019 eu perdi meu pai, e em 4 de março desse ano eu encerrei. Brinco, falo que eu me divorciei do meu casamento. Eu encerrei a minha profissão. Então, eu brinco que eu falo que em 5 anos eu fiquei sem meu tripé. Mas agora estou criando outros. Sim, sim. Inclusive, nós agradecemos, não que você, assim, toda fase tem seu ciclo, e como a doutora já tinha fechado esse ciclo, mas foi isso que a trouxe para nós, então nós só temos a agradecer, porque realmente recomeça, né, uma nova situação, uma nova experiência, e acho que tê-la como ativista na nossa causa ajuda demais, pela experiência e até por já ter visto coisas no sentido de crimes, por exemplo, a gente fala crime de menor potencial ofensivo, e até fala que a violência doméstica, em muitos casos, a gente fala, mas é um crime, assim, não tão pesado. O crime pesado é homicídio, é sequestro. Então, eu queria que a doutora, que é da parte anterior, antiga de mérito e não antiga de antiguidade, eu quero que a doutora fale exatamente isso. Na época, os casos em si, que tinha muito isso, né? Os crimes fortes e pesados não eram exatamente os familiares, pelo contrário. Tanto é que a lei, no início, ela entrou na do menor potencial ofensivo. Né? Então, assim, eu queria que a doutora fizesse essa comparação dos crimes realmente que consideram-se até hoje pesados e dos intrafamiliares, que, na verdade, são tão pesados ou mais quanto. Mas, como a doutora tem experiência, eu queria que a doutora pontuasse esses dois lados. Doutora, eu penso o seguinte, as pessoas costumam dizer que o latrocínio é um crime pesado, que o sequestro é um crime pesado, que a extorsão mediante sequestro é um crime pesado, que o homicídio é um crime pesado. Se nós formos olhar a história dos autores desse crime, eles vieram de famílias desestruturadas. Então, a violência, para mim, é o pior dos crimes. Sim. A violência é o pior dos crimes. O estudo, e quando se fala em violência, só se fala em lesão corporal, mas não é. Nós temos o homicídio, que é o feminicídio hoje. Sim. Nós temos a questão do abuso sexual, porque isso é uma coisa assim, e eu falo, quando eu falo de estupro intrafamiliar, eu falo de criança, de adolescente, que era o principal foco. E o estupro de esposa. Gente, esposa, se a gente fala, mas esposa pode ser estuprada? Pode. Esposa pode ser vítima de estupro. Se ela não quiser manter relação sexual com o marido, ela não é obrigada. E nem ela sabia disso, né, doutora? Nem ela sabiam disso. Nem elas sabiam disso. Nem ela. Tinha autores que chegavam, mas ela é minha esposa. Eu falei, é sua esposa, não. Ela é minha esposa, ela não é seu objeto. Ela está sua esposa. Ela não é ela se sua. Achava ela está culpada se o cara dissesse, né? Se o cara dissesse algo, ela ainda ia se sentir culpada por não estar... Ia tentar justificar. Isso, exatamente. Ia se sentir culpada. Então, o que eu falo? Esses crimes sempre foram considerados mais pesados, mas para mim os crimes mais pesados eram os crimes de violência. Doutora, uma mulher que é esfaqueada 17 vezes no rosto pelo marido e que tranca um cadeado no coração da mulher, ele pegou um cadeado e enfiou no meio do peito da mulher, enfiou, não me pergunte como, porque eu acabei não vendo, não consegui no hospital, ele enfiou e trancou. Então, isso é requinte de crueldade com uma pessoa que... Isso para mim é pior, desculpa, isso para mim é pior que um sequestro. Mas é claro, até porque a pessoa, doutora, tinha confiança, a intimidade, né? Uma pessoa de total confiança, diferente de um bandido da rua que você nunca viu na vida. A pessoa se entregou. O problema da violência doméstica é que o brinco fala assim, violência doméstica para mim, se eu tivesse que definir uma frase, eu definiria no nome de um filme, que a doutora já deve imaginar qual é. Dormindo com o inimigo. Perfeito, exato.
Mas é. Da Julia Roberts, dormindo sim, com o inimigo. Porque ótimo você filme. você entrega a sua alma para a pessoa, você entrega a sua vida para a pessoa, e de repente você descobre que é um monstro. Talvez, doutora, tenha sido por isso que eu não tenha me casado. Talvez. Mas eu não acredito. Meu Diante de problema de tanta casamento. experiência, a doutora Não, mas pensava assim, não, peraí, qualquer um, doutora, é bom a doutora tocar nisso, porque qualquer um pode sofrer um relacionamento abusivo. Ainda que a doutora tivesse essa vasta experiência, não estaria realmente impedida ou fora de sofrer Não, uma situação dessa. porque nós temos esse tipo de relacionamento em todas as classes sociais. Sim. Todo mundo que fala que é só nas classes menos favorecidas está mentindo. Nós temos desde a periferia até o ricaço. Só Sim, que os ricaços que agridem por uma vela. questão de Ficam velados. sociedade, de escândalo, vela, com divórcios milionários. Sim. E infelizmente tem isso. Então, é o que eu falo. E a questão agora voltando só à questão do casamento, a questão não foi só essa, doutora. A questão é o seguinte, é que eu assustava. A minha independência, eu acho que assustava um pouco Mas os a homens. mulher assusta, doutora. A mulher, até hoje, imagino na época que a doutora começou, a mulher que é independente, a doutora deve saber disso melhor do que eu, independente, que ela é decidida, tem uma personalidade forte, ela sabe o que quer, e não é qualquer um que diz, ou seja, não é uma Maria vai com as outras, ela realmente assusta. E os homens não estão acostumados, até pelo patriarcado, não estão acostumados a mulher que não se encaixa ao padrão. E esse padrão só os favorece, não favorece em nada a mulher. Eu tinha um amigo que dizia que eu era um ponto fora da curva. Ainda bem. Mas a questão, mas a questão é a seguinte: como eu sempre assim, fiz muito trabalho social, eu tive uma visibilidade muito grande. Então, eu era chamada para congresso, chamada para Sim. palestra, chamada para rádio, para TV. E eu era assim, quando eu não estava num noticiário policial, eu estava num noticiário social em razão dessa minha luta. Então, isso deixava qualquer homem constrangido. E é o que eu falei, eu entrei de cabeça. Então, às vezes eu estava paquerando alguém, surgia algum problema, alguma situação de violência, eu parava o que eu estava fazendo para atender minha vítima. Às vezes a vítima tinha meu telefone, algumas vítimas tinham meu telefone, ligavam para mim desesperada, eu ia ajudar aquela mulher que estava em desespero. E eles não aceitavam isso. É o que eu falei. Doutor, eu posso resumir o seguinte: eu vim com uma missão. Eu tenho minha religião espiritualista, a doutora sabe disso, nós já conversamos. A minha religião é espiritualista e eu vim com uma missão. Eu vim com um karma. Eu escolhi, tá? Eu vim com um karma que seria atuar nisso. E para eu cumprir esse karma, primeiro eu vim na família que eu vim, porque os meus pais foram a base. Os meus pais deram a estrutura, eles me ajudaram a construir, a cumprir o meu karma, porque eles deram uma estrutura moral, uma estrutura social, que sem eles eu sucumbiria. Então, no final da vida, eu tive que dar o suporte que eles precisavam também. Não fui tão boa filha quanto eu gostaria de ter sido. Mas eu também cuidei. Eu também cuidei, desculpa, esse assunto me emociona. No final, eu cuidei deles. E eles me deram muito carinho. A minha mãe tinha uma preocupação comigo, porque ela sabia a carga emocional que eu enfrentava. Doutora, ela não precisa mais do que o seu próprio semblante emocionado em falar deles, como também tudo que eles conseguiram passar de princípios e exemplos, que te tornou tão completa a ponto que você não encontrasse nenhum homem, aí falando um pouco psicologicamente, apesar que não é a minha área, mas assim, nenhum homem completo como seu pai, já que você o admirava, e a mãe também, uma mulher à frente do seu tempo. Isso, de alguma forma, realmente te completou a ponto de ter essa dedicação exclusiva a eles e à carreira, que eu acho perfeitamente plausível e bonito. Né? Quem dera. Era meu karma, também... doutora, era meu karma. Eu tinha que cumprir isso, era a minha missão. E para cumprir isso, eu tinha que ter essa doação. E eu ainda brinco, ainda falo que eu vim ainda um terceiro anjo da guarda. E a doutora, acho que viu numa live que nós fizemos, e que vai ser também um dos primeiros entrevistados do meu programa, que é o desembargador Luiz Antônio Cardoso, que foi meu professor na faculdade e se tornou meu amigo. Ele é minha referência. É um homem, assim, também à frente do tempo dele. Então, eu sempre, assim, eram as três pessoas que eu tinha como exemplo. Meu pai e minha mãe, tinha também meu tio Coutinho e minha tia Vani, que foram meu segundo pai e mãe, e o doutor Cardoso. Então, a doutora falou, quando a gente vai encontrando as pessoas na vida, a gente vai mirando naqueles exemplos. Não acho igual. Não tem como. Não, e a raiz está ali.
ainda bem, porque a gente que tem princípios bem enraizados, a gente tem como balançar nossas folhas e nossos galhos, mas a nossa raiz está lá. Isso acho que é importantíssimo. E falando assim até de cuidado, a doutora falando do cuidado com os pais, eu me lembrei e queria que a doutora falasse um pouquinho depois da violência contra a criança, mas principalmente da violência entre idosos, não só dos filhos para com os pais, porque é um leve engano, tá? Isso eu aproveito a fala da doutora. Eu já vejo muita gente assim, condenando aquela mulher que escolheu não ter filhos, né? E diz assim, você não vai ter filhos, quem vai cuidar de você quando você ficar mais velha? Aliás, a doutora já deve ter ouvido isso. Aí eu digo, assim, talvez falte quem os encaminhe, né? Não são todos os casos para o asilo, mas nós também não podemos contar que o fato de ter filhos, você vai especificamente ter alguém para cuidar de você, como os seus pais tiveram, a doutora, nem sempre, né? Então, é uma situação que a gente pontua. Tem muitos filhos que agridem os próprios pais, que também é uma violência intrafamiliar, mas e a violência do casal de idoso? Existia muito a denúncia de casais mais idosos, assim, da mulher contra o marido? Então, existia, mas acontece que o número que chegava para nós era menor, porque o que eu falo, quando se fala em estatística de violência, eu falo que é o seguinte, que as estatísticas são corretas, daquilo que chega ao nosso conhecimento, só que é uma ponta do iceberg, porque a maior parte dos casos não são levadas ao nosso conhecimento. E os casais mais idosos, pela questão do preconceito, pela questão da criação, era mais difícil para uma mulher idosa entender que ela estava sendo vítima de um relacionamento abusivo. Tá? Era muitas vezes ela suportava, até porque tem aquele pensamento... Ela achava que aquilo era normal. Já estou velha. Ela achava que aquilo era normal. Ela achava que aquilo era normal. E a senhora falou uma coisa que me deixou assim, quando se fala, você não tem filho, eu escutei, quem vai cuidar de você? Eu falei, olha, eu não sei quem vai cuidar de mim, mas eu sei que eu não vou ter ninguém que me interne num asilo. Porque a maioria dos filhos internam os pais no asilo, abandonam os pais no asilo. Eu, graças a Deus, pude cuidar um pouco deles com a ajuda das minhas irmãs, a Fátima e a Lenice ainda, foram fantásticas, elas deram suporte, porque eu trabalhava em São Paulo na época, agora no final da vida do meu pai, minha mãe já era falecida, eu trabalhava em São Paulo e as minhas irmãs ficavam durante a semana e eu ficava aos fins de semana. Mas os filhos não fazem isso para os pais. Os filhos, muitas vezes, doutora, jogam os pais nos asilos. E independe do status e da classe social, hein, doutora? Independe. Não, só muda o abrigo. Só muda o abrigo. Isso que eu ia falar. Diferencia o grau do asilo. Se é asilo de último mundo ou se é asilo que eles ficam jogados dependendo do poder público. Uma outra coisa, doutora, que eu acho assim, muito importante, que a questão da mulher é uma questão que o poder público precisa acolher a vítima e inserir a vítima no mercado de trabalho. Eu não falo nem de inserção, porque muitas das vezes não tem nenhuma formação. Porque qual que é o objetivo da mulher? Até isso eu falo para a senhora, na minha época, um pouquinho antes da minha época, na época da minha mãe, um pouquinho, ou das minhas irmãs mais velhas, era o quê? Era fazer um magistério, ser professora, podia ser psicóloga, alguns casos, médico. Profissões de mulheres, né, doutora? Profissões de mulheres. Exatamente. Até que vem uma menina de 17 anos, olha para a mãe e fala que quero fazer direito. Larga o normal. No terceiro ano, me inscrevi no vestibular, minha mãe falava, você vai terminar o normal. É o diploma para mim. Você vai terminar o normal. E meu pai falou, presta, se você passar, eu pago a faculdade, eu brigo até com a sua mãe, eu pago a sua faculdade. O meu tio, que eu falei, que era o tio Coutinho, fez eu estudar com ele a minha série inteira, eu prestei e passei. E larguei o último ano do normal. Então, mas na minha época, o que pensava era ser professora. Sim, é verdade. Tá? Então, e o sonho das mulheres é o quê? Casar e ter filhos. De repente, elas começam a passar por toda essa situação de violência, elas vão fazer o quê da vida delas? Qual que é a formação que essa mulher teve? E isso falta do poder público, doutora. Infelizmente, isso falta. Hoje até tem uma situação, se for comprovada a violência, o INSS dá uma ajuda, mas é tão pouco, né, doutora? E é tão difícil conseguir para provar, para conseguir essa ajuda. É uma situação ainda complicada. Nós tivemos alguns avanços, mas falta ainda e a mulher repensa muito quando ela sabe que é vítima por conta dos filhos, se há filhos, principalmente. A dificuldade é muito grande e a gente ainda tem a continuidade
que a gente fala da litigância abusiva dos dos homens que vão e dão a extensão a esse abuso, a essa violência através do judiciário, infelizmente, né? Doutora, Imagino uma que na coisa que eu sua acho... época era bem mais complicado também. Sim. E uma coisa que eu sempre falava, gente, existe ex-marido e ex-esposa, não existe filho, ex-pai e ex-mãe. E outra coisa que eu falava, se você tem problema com a sua esposa ou com o seu marido, trata na justiça. Não usa o filho como refém, não usa o filho como abuso. Não Mas tenta desconstituir. Usa, é a famosa alienação parental, juridicamente falando. E no sem o juridiquês, como eu brinco, é a famosa o quê? Lavagem cerebral das crianças. É a famosa lavagem cerebral. Então o pai desconstitui a mãe, chama a mãe de vagabunda, etc. A mãe fala que o pai é um sem vergonha. Eles acabam destruindo na criança tanto a referência masculina quanto a referência feminina. É verdade. E uma coisa que a criança vai crescer desajustado. Sim, uma coisa que eu queria pontuar também com a fala da doutora é que é tão machista ainda a nossa sociedade que a doutora vê que ninguém condena, todo mundo quer se meter na decisão da mulher sobre ter um filho ou não, sobre aborto ou não, que é uma situação que deveríamos fazer uma outra live, claro que é um assunto bem complexo. Sim, e ninguém aqui eu tenho meu lado legal e meu lado espiritual. Daí exatamente, eu entro em conflito comigo mesmo. Eu entro em conflito comigo mesmo, porque eu tenho lado espiritual forte. Na verdade tem, mas o que eu quero chegar é que ninguém questiona os filhos abortados, entre aspas, de pais vivos. Pais, homens vivos. Ele coloca, a mulher fica com aqueles filhos, com toda a dificuldade, e quando ele ou arruma outro, ou segue a vida, ou se separa, pratica isso que a doutora falou, ou simplesmente deixa tudo para lá, aquela família, e ele segue. Só que isso transforma aqueles seres humanos ali em desenvolvimento numa situação, assim, em pessoas amargas, em pessoas, claro que um ou outro vai ter uma inteligência emocional melhor e vai se reconstruir. Mas não é fácil para uma mulher ficar com 3, 5, antigamente, 9, na época da avó, da gente lá, da nossa bisavó. Minha mãe teve 4 mulheres, em compensação só teve um neto. Sim, mas por exemplo, na época da minha avó, elas tinham... Eram 8, 12? Muitos filhos, e quando o marido abandonava, ela ficava lá com 8, 10, 15 filhos, sem nenhuma situação. E hoje nós temos a história se repetindo com um número menor de filhos, mas elas ainda carregando nas costas, suportando, sendo arrimo de família, e os filhos foram abandonados e abortados de pais vivos. Então, isso a sociedade não quer enxergar, infelizmente. Não. É triste, mas não quer. Né? Assim, pode falar sobre isso, a sua opinião. E outra coisa, uma coisa que eu sempre... Às vezes, o casal até está junto, mas é muito comum ouvir o seguinte: se o filho dá certo, o pai fala, meu filho. Se o filho faz algum problema errado, ele fala para ela, seu filho. Por quê? Gente, a educação, o pai e a mãe tem que dar. Não é só a mãe. A mulher, por isso que meu pai acha que queria dar os pesos para a esposa quando casava. Porque ele falava, para ela ficar em casa, para ela cuidar da casa, e todo mundo acha que ser dona do lar, prendas domésticas, é uma profissão sem importância, não é. Para mim, a profissão mais difícil do mundo é uma coisa que eu não consigo ser até hoje. Falou uma casa, sai correndo. Eu não sei cozinhar, não tenho vergonha de falar, não sei cozinhar. Sei passar roupa bem. Eu sempre com necessidade. Não, eu sempre com vestidos. Passar roupa eu passo bem por causa dos meus vestidos. Agora, cozinhar, não sei, não tenho vontade. Até vou fazer uma pausa aqui para ficar mais descontraído. Já terminei com o namorado porque ele me deu um jogo de panela para montina de presente. Adoro. Perfeito. Aliás, isso não é presente, né, doutora? Isso aí é um utensílio da casa, não é presente. Cara, o outro namorado me deu um liquidificador, virou ex. Claro, óbvio. Presente de Natal, liquidificador, gente, não dá. Daí, o que acontece? Então, os dois têm que ter. A mulher fica com a obrigação da casa, de arrumar, da casa, da educação dos filhos, muitas vezes de cuidar dos pais dela ou dos pais do companheiro. Sim. E muitas vezes ela tem que fazer umas coisinhas para fora para ajudar na economia doméstica. Não, e muitas vezes, quando ela hoje já trabalha fora, ela tem dupla jornada. Dupla jornada, né, doutora? Às vezes tem tripla, quádrupla, porque até aqui eu já falei, cuidar dos filhos, da casa, tem emprego, cuidar do sogro, sogra, pai e mãe. Não, e ainda às vezes, agora vamos fazer aqui uma fofoca de mulher para mulher. Marisa, gente, eu não ganho nada, não tem nada a ver com a loja, mas eu não podia perder a situação. Não. Dizer que
A maioria das vezes, a educação para a mulher é que ela tem que suportar tudo e criar aquele bebezão grande, que ele já veio da casa da mãe dele como um filho e ele quer continuar uma extensão de filho. Então, a mulher é profissional, mulher, esposa, amante, como se diz, e ainda é mãe, não só dos filhos dela, ela é mãe dos filhos do filho do marido, que veio para ela com essa síndrome de que ele é filho ad eterno. Ele é da mãe dele, mas não da mulher com que ele mantém uma família, um relacionamento. Isso tem que ser quebrado, doutora, né, doutora? eu terminei um relacionamento também, um namoro também por causa disso, porque ele chegava, a gente ia, quando ia conversar, e falava, pega isso para mim, pega aquilo, porque eu tô com dor, pega aquilo, me vê o remédio, me vê isso, pega o prato para mim, leva o prato para mim na pia. Eu fiquei 3 semanas. Eu olhei e falei, meu, tô fora. Não, A e a gente única até pessoa que indica. eu cuidei e que eu tive a honra de cuidar foi do meu pai. Não, e a Tirando gente. meu pai, E doutora, a gente já tem. minha mãe não precisou. Minha mãe, infelizmente, ela ficou doente e foi rápido demais. Entendi. A gente até indica para as vítimas o seguinte: olha, às vezes ele não quer uma companheira, ele não quer uma esposa, ele quer só uma doméstica sem obrigação de pagar salário e encargos, né? Então, assim, infelizmente, é a verdade. Doutora, eu ficaria assim horas conversando com a doutora, porque além da experiência. Já acabou? Já acabou? Eu nem falei dos tipos de violência, doutora. Meu Deus do céu. Falou psicológica, verbal, falou a moral, sexual, patrimonial, mas nós vamos fazer mais. Aliás, vem aí o Descomplicando Penal com a Ju, que eu, graças a Deus, tive a honra de ser convidada, estou muito feliz. E, assim, quero fazer aqui... E fez um encarte maravilhoso com muito orgulho. Aliás, agora em dezembro, no dia 3 de dezembro, tivemos o Dia da Delegada, e eu já quero parabenizá-la, exato. Dia do delegado de polícia. Exatamente. Então, eu penso o seguinte, que nós só ganhamos presentes. A senhora vindo conosco para ser uma ativista na luta contra a violência doméstica, com toda a sua experiência, uma enciclopédia, né, a gente falando da prática da delegacia, e que vai contribuir muito. Eu acho que o Descomplicando o Penal com Ju vai ajudar muito, como a cada uma ajuda de uma forma, não existe isso, várias páginas, vários posts, mas cada um tem o seu jeito peculiar de apresentar a situação. E eu acho isso muito importante, não ter o juridiquês e atingir exatamente a mulher que está em casa vivendo aquilo. É o que a gente prega aqui. O lema aqui é do despertar à superação, que é justamente o olhar diferenciado para a vítima, que é parecido até com o que a doutora vai fazer, de não ficar só falando, claro que a gente usa lei, ferramentas, etc., mas é dar àquela vítima o fortalecimento, como a doutora bem colocou, do acolhimento. Eu queria que a doutora finalizasse. Nós vamos ser psicólogos, vamos ser psicanalistas, vamos ser médicos, vamos ser... Isso. Finalizasse deixando uma mensagem para as mulheres e também falando um pouco desse seu projeto Descomplicando Penal com Ju, sobre essa junção e já colocando aqui à disposição o nosso movimento, o nosso canal, para fazermos essa dobradinha justamente para atingirmos um maior número de pessoas e propagarmos o empoderamento e lutarmos contra a violência. Eu queria que a doutora deixasse a sua mensagem final. Uma pena, mas vamos fazer outras. Doutor, já aceito o convite, então não sou nem um pouco rogada, já aceito o convite, quero fazer exatamente para aceitar o convite, eu já sei que eu falei demais, muito sobre mim e não passei algumas coisas. Mas, olha, gente, eu acho o seguinte, cada um tem que dar a sua contribuição. Sim. E cada um tem o direito de escolher aquilo que quer para a sua própria vida. A gente tem que entender que a pessoa é um ser humano com direito de escolha, tem que se responsabilizar pelas escolhas que fez. Sim. E toda escolha tem seu preço, tá? Toda escolha tem o seu resultado. Mas as pessoas têm que parar de querer enquadrar um ser humano em tipos. Olha, aqui, doutora, não vai nenhuma crítica ideológica nem política, mas a famosa frase, menina veste rosa e menino veste azul, para mim não existe. O fato de uma menina gostar de jogar bola, o fato do menino brincar de uma outra coisa que não seja de futebol, não significa que vai tirar a masculinidade ou a feminilidade daquela criança. Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu nunca gostei de boneca, eu descabelava, eu arrancava o cabelo das minhas bonecas todas. Eu gostava de brincar o quê? De detetive, aquele joguinho War, que eu era imbatível no War, tá? Eu tinha um amigo do irmão, um amigo de um namorado da minha irmã, que para minha irmã namorar o rapaz, ele ficava jogando War comigo. Então, minha mãe me colocava para vigiar, né? E ele ficava jogando War comigo. E eu batia. Ele tinha 18 anos, eu tinha 10, eu derrubava ele todas as vezes no jogo.
Então, um beijo para ele. Maurício, um beijo para você, Maurício. Então, eu acho que ele deixava eu ganhar para ficar feliz e deixar o casal namorar. Então, e eu gostava de brincar das panteras, eu gostava de brincar de polícia e ladrão. É o que eu falo. E nem por isso eu deixei de ser a mulher que eu sou. Sim, e ser Tá? completa, né? Então, é o que eu falo. A pessoa tem o direito de escolher e você não é obrigado para ser feliz, para ser assim. Você primeiro tem que se gostar, você primeiro tem que se amar e se aceitar como você é. Você não precisa se enquadrar o que o outro acha. E quem exige isso da mulher deve ser um psicopata, deve ser um famoso narcisista, que tem vários tipos de narcisistas. Tem Sim, que sim. não é maléfico, que não é maléfico, o termo não é maléfico. Perverso, perverso. Perverso, é um Isso, narcisista perverso. Então, você tem que ser do jeito que você é. exatamente. Você tem que cumprir a lei, é lógico, você não vai poder fazer nada que infrinja a lei, mas você tem que ter a liberdade de ser do jeito que você é e só dar satisfação. Primeiro, para Deus, Sim. depois para os seus pais e depois para a lei. Porque Para a você não vida, né? pode sair para a vida. Exato. Tá? Mas você não tem que se deixar influenciar por ninguém. Você tem que saber escolher aquilo que você quer para você. Sim. Eu acho, doutora, que a doutora resume bem, aí uma opinião minha, eu faço questão de falar aqui, que além da experiência, do estudo, que isso é aqui incontroverso, né? Eu acho que o que torna a doutora tão especial no que faz e que vem com mérito já de anos, é justamente preservar a sua simplicidade, a sua humildade em relação aos atendimentos e a empatia com as pessoas. Porque não adianta ser, você nunca, eu parto desse princípio, você nunca vai ser um bom profissional se você não for um bom ser humano e tiver um bom coração. Então, assim, isso fica. Colocar no lugar do outro. Exatamente, E é se colocar empatia. no lugar do outro. É empatia. Então, assim, em algumas profissões que são até rudes ou sisudas, como era o caso da delegada, mas tinha todo um lado de acolhimento, de defesa, de justiça, e isso a doutora pontuou bem, e essa sensibilidade da serenidade, né, da mulher, junto com a força, no caso de exercer como delegada, eu acho que fez toda a diferença e faz hoje como ativista. Então, eu penso que nós ganhamos de tê-la como delegada. Não fique pensando que a conversa aqui é descontraída e o papo é sério. Eu sempre brinco assim, nós falamos de coisas sérias e, claro, mantemos uma certa situação do formalismo, mas somente para pontuar e deixar o convidado falar o que é importante. Nós tínhamos que fazer aqui umas 3 entrevistas para a gente poder falar e pontuar de acordo com a sua experiência e até de casos que eu tenho certeza que a doutora acompanhou e que ficaram marcados. Mas eu fico muito feliz de saber que a doutora está dando continuidade na causa e como ativista na situação de violência doméstica. E sendo ainda comunicadora, eu acho que nós só temos a ganhar, porque quanto mais propagarmos, mais essa corrente do bem vai vencer. E eu penso, o narcisista perverso, o mal, o psicopata, ele existe. E nós também temos que fazer a nossa corrente do bem fortalecer, porque eles não vão deixar de existir, mas nós temos como combatê-los. Né? Então, assim, eu estou muito orgulhosa de ter te entrevistado. Fico muito feliz. Prazer foi todo meu, agradeço o espaço aberto e coloco à disposição para outros, agradeço o espaço aberto e também a amizade, né, doutora? Porque aqui nós já nos tornamos amigas, como a gente já falou uma vez, BFF. Exatamente. Best Friend Forever. E é uma situação assim que eu tenho que destacar de Almas, que eu fico muito feliz, que é um presente na minha vida, essa mulher, que ela é forte, mas ela é ao mesmo tempo serena, ela é ao mesmo tempo bem-humorada, e eu que convivo posso dizer, ela realmente tem o equilíbrio né, da força, da serenidade, da questão de ter nos momentos certos a pontuação um pouco mais extrema, e ao mesmo tempo ser delicada com quem tem que ser. Então, acho que isso é o que faz com que a profissão tenha durado tantos anos e agora consiga usá-la para beneficiar outras mulheres e salvar vidas, né, doutora? Que a doutora já continuou salvando desde lá. E agora tem que dar extensão a esse trabalho. Eu acho perfeito, estou muito orgulhosa de você. Tenho muito orgulho de ser sua amiga e falo isso do fundo do meu coração. Estou muito orgulhosa e acho que o Justiça de Salto Alto vai agora estar, junto com o Descomplicando Penal com Ju, para a gente alcançar ainda mais e mais vidas para trazer para a nossa corrente do bem. Estou muito feliz. Você quer falar mais alguma coisa? Pode finalizar. Não, só mandar um abraço a todos e um beijo a todos e agradecer a uma pessoa que está encarnada, que é o Dr. Luiz Antônio Cardoso, por ele ser esse representante na minha vida, 4 pessoas que
infelizmente estão num plano, ou felizmente, não sei, estão num plano superior. Eu tenho certeza que seria meu pai, Demóstenes, né, Fonseca Viana, minha mãe, Terezinha Puccini Viana, meu tio, José Coutinho, e minha tia, Ivani Flora Puccini Coutinho. E quero agradecer também as minhas irmãs, que elas sempre me deram suporte, né, a Ida, a Fátima e a Elenice. Porque se não fosse eles, com certeza eu não estaria aqui hoje. Não, e E eu tenho agradecer ao seu certeza, espaço. é lógico que aqui a espiritualizada é a doutora, mas eu tenho certeza que onde quer que eles estejam, eles estão aqui conosco e tendo muito orgulho da mulher que a doutora se tornou e que pode fazer e dar continuidade a essa corrente do bem que eu acredito, né, pessoalmente, que eles estejam sempre aí acampando para que esse trabalho continue e honre todos aqueles ensinamentos que eles te deram e que eu aqui, como fã, posso dizer, admiradora, que você faz jus. Não vou nem chamar de doutora agora, porque agora é a minha opinião mesmo. Você faz jus a esses ensinamentos, me enche de orgulho. E eu quero estar sempre perto de você, tá? E aqui, Obrigada, eu também. no final da entrevista, a gente pode tietar um pouquinho, mas eu me permiti, porque eu tenho que, sim, agradecer a Deus por tê-la hoje na minha vida, tá? Obrigada, doutora. Faço minhas suas palavras, Rose, faço minhas suas palavras. Eu também tenho que agradecer de você estar na minha vida. Acho que nada é por acaso. O nosso encontro, com certeza, foi um encontro de almas passadas, de vidas Com passadas. Isso eu certeza. tenho certeza. Eu levo isso, eu faço jus a isso e acredito mesmo. E estou muito feliz. Obrigada mais uma vez. Vamos fazer outras, né? E vamos sempre Sim, publicando e ajudando essas vítimas que você tem muito a contribuir com a sua experiência e com o seu jeito de falar e pontuar de um assunto que é sério, é pesado, mas que acaba ficando descontraído da forma que você apresenta. Obrigada. obrigada. Beijo. Beijo.